Vamos pegando a apostila aí. Pega a apostila 1. Na página 152, vamos resolver 3 adicionais. Antes de você ir para a próxima aula, você tem que resolver esse exercício comigo aí na sua apostila, tá? Tudo bem? E aí, como é que você tá? Você tá bem? Olha só, vou resolver 3 exercícios adicionais que foram exercícios que eu indiquei lá na aula 13 e 14. Até deixei marcado aqui, ó. Página 152. Abre aí a sua apostila na página 152, apostila 1. Vamos resolver esses 3 adicionais que estão aqui. Você assiste essa aula, depois já vai para a aula que é a aula de hoje. Essa aqui é só, tipo, corrigindo a tarefa que você devia ter feito na aula passada, tá bom? Então vamos lá rapidinho, sem demorar muito, porque você tem que assistir ainda a aula de hoje. Isso aqui não é a aula de hoje, isso aqui é só para você copiar a sua tarefa, conferir. Olha lá, gente. A gente estava falando lá na aula 13 e 14 sobre a lei de Snell, refração da luz, lembra? A lei de Snell é aquela que fala N, índice de refração. Vou colocar aqui, ó, N1, seno do ângulo de incidência, que a gente chama de seno I1, igual a N2, seno do ângulo de refração, que a gente chama de I2. Então o exercício traz essa figura aqui, e ele fala que o raio de luz faz esse caminho, né? Ó, ele vem desse meio aqui que ele chamou de ar e passa para esse meio aqui que ele chamou de água. Tá? Deixa eu puxar o giz mais perto aqui. Então aqui, ó, ar, água. Acho que é água, né? Deixa eu dar uma olhada na apostila para não falar besteira. Ar e vidro, olha lá, tá vendo? Já tava falando besteira, é vidro, não é água, é vidro. Vidro. Então vamos lá. Como é que nós vamos resolver esse exercício? Ó. Opa. Pessoal, índice de refração do meio 1 é de onde a luz está vindo, do ar, então é 1. Seno do ângulo de incidência. O ângulo de incidência é esse ângulo aqui, ó, ele não forneceu, tá vendo? Ó? Esse é o ângulo de incidência I1. Peraí, mas se eu preciso do seno, tá vendo que aqui forma um triângulo, ó, aqui é 90 graus. Aqui forma um triângulo, o que é o seno? Cateto oposto, que é 9 centímetros, sobre a hipotenusa. Concorda que isso aqui é o raio dessa circunferência? Vou chamar de R, ó, raio da circunferência. Então é seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto, 9, sobre hipotenusa R. Igual índice de refração do vidro, que é para onde a luz passou, eu não sei, vezes o seno do I2. Cadê o I2? O I2 é esse ângulo aqui, ó. Nós vamos fazer do mesmo jeito. Cateto oposto, que é 6, que equivale a 90 graus, né? Ó. Cateto oposto, que é 6, sobre a hipotenusa. De novo, isso aqui é o raio da circunferência. Então vai ficar 6 sobre R. Como o raio aqui está multiplicando e aqui também está multiplicando e é igual dos dois lados, então eu posso. Passa o 6 dividindo, como é que ficou? 9 sobre 6, que 9 vezes 1 é 9. O 6 passou dividindo, igual a N2. 9 dividido por 6. Dá um N2, que é o N do vidro, igual a 1,5. Não tem unidade de medida, índice de refração, tá bom? Então essa é a resposta. Copia aí. Quero que você copie. Deixa copiar. Não vai deixar ficar sem fazer nada não. Se ficar só assistindo o vídeo não faz nada. Tem que copiar. Vai exercitando um pouco. Não fica parado aí. Olha, esse exercício é um exercício teórico, 117, tá bom? 117 diz o seguinte. Ele diz assim, ó. Nossa, que estranho. Não, tá certo. Eu olho aqui, vamos lá, eu olho aqui para o meu monitor que eu estou vendo o que eu estou transmitindo, tá bom? Pessoal, um raio de luz faz esse caminho, ó. Ele vem aqui do meio 1, passa para o meio 2 e depois passa para o meio 3, tá? Esse pedacinho aqui acho que nem tem aí no desenho. Bom, a pergunta do exercício é qual desses meios é o maior? Tem maior índice de refração. Lembra que índice de refração é o número que indica a dificuldade que a luz tem de atravessar. Quanto maior for esse índice de refração, maior é o desvio, né? E maior é a dificuldade da luz atravessar ou passar por ela. Bom, vamos combinar o seguinte. Vamos primeiro analisar só o meio 1 e meio 2. Esquece o 3. Quando a luz vai do 1 para o 3, concorda que o caminho que a luz ia seguir era esse aqui, ó. Deixa eu até fazer de outra cor, ó. Ele ia fazer esse caminho aqui, ó. Ó, ele ia fazer esse. Tá? Então, do 1 para o 2, ele se afastou da normal. Então, ó, quando que ele se afasta, lembra? Do menos para o mais, aproximais. Do mais para o menos, afastemos. Então, olha, se ele afastou, é afastemos. Então, é do mais para o menos, afastemos. Quer dizer que o meio 1 é mais refringente do que o meio 2. O meio 2 é menos refringente. Então, aqui eu já sei que o N1 é maior que o N2. Tá, isso é uma coisa que eu já sei. Agora, vamos analisar do meio 2 para o meio 3. Esquece o 1. Vamos comparar esses dois. Do meio 2 para o meio 3, a luz tinha que fazer esse caminho aqui, ó. E ela se aproximais, Para ela aproximais, ela tem que ir do mais para o menos, afastemos, ou
do menos para o mais aproximais. Então, esse meio é menos refringente, esse meio é mais refringente. Então, o N3 é maior que o N2. Vamos anotar aqui, ó, o N3 é maior que o N2. Então, na verdade, o N1 é maior que o N2 e o N3 é maior que o N2. Complicou. Os dois são maiores que o N2. Agora, quem é maior, N1 ou N3? Vê se você consegue enxergar isso aqui. Tá vendo lá o raio no meio 1? Se eu prolongar ele aqui, ó, continuar, esse seria o caminho dele. Tá vendo que esse desvio aqui, ó, é muito maior aqui, ó, em relação a esse? Se eu fosse fazer esse raio aqui, ó, vou transferir ele para cá, ó. Concorda que ele estaria fazendo isso, ó? Se a gente desenhar uma normal aqui, o que o raio fez? Ele aproximou. Então, em relação do 1 para o 3, ele aproximais. Então, do menos para o mais, aproximais. Então, quando eu comparo o 1 com o 3, supondo que não tivesse o 2, tá? Fosse do 1 para o 3, esse seria o caminho da luz, ó. Faz de conta que não tem o 2. Então, a luz está vindo, e chegou aqui, ele fez, aproximou. Então, o N3 é maior que o N1. Mas o N1 é maior que o N2. Vê se você tem uma resposta assim, ó. Que alternativa que traz essa resposta aí? Alternativa, deixa eu olhar aqui, alternativa E, não é isso? Alternativa E. Aqui eu não coloquei, nessa primeira alternativa era... Ah, aqui não tem alternativa no primeiro? Não tem alternativa no primeiro, por isso que eu não marquei. Então esse aqui é a alternativa E, tá bom? Vamos para o último ali para a gente já encerrar e você assistir a aula de hoje, a aula recomendada para hoje. Isso aqui é só para você corrigir sua tarefa, tá bom? Da aula passada. Então vamos lá, ó. O exercício 120 diz o seguinte. O raio de luz no ar, ele viaja 300 mil quilômetros em 1 segundo. Bom, então essa velocidade é a velocidade da luz no vácuo, que é a mesma do ar, tá? Então 300 mil quilômetros por segundo é a velocidade dele, é o c. A pergunta é, qual a distância que essa luz aí vai percorrer na água no mesmo intervalo de tempo de 1 segundo? Então, para eu poder calcular o ΔS que a luz vai percorrer na água em 1 segundo, eu preciso saber a velocidade da luz na água. E aí eu vou usar a definição do índice de refração. Índice de refração do meio 2, que seria a água, é a velocidade da luz no vácuo, que é o ar lá, dividido pela velocidade da luz na água, que é o que eu quero calcular. Vamos ajeitar essa equação, ó. Vou passar o V2 para cá multiplicando e o N2 dividindo. Vai ficar V2 igual a C sobre N2. Eu acabei não anotando aqui, aí, tá vendo? Não anotei aqui, mas vou pegar aqui já, ó. Ele dá o índice de refração do meio 2, que eu não marquei, devia ter marcado aqui, ó. O índice de refração do meio 2, que é a água, é 1,3, tá bom? Então vamos lá, V2 é a velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 a... Vou deixar em quilômetros mesmo, tá? 3 vezes 10 a quinta, ó. 1, 2, 3, 4, 5 zeros, 3 vezes 10 é quinta, dividido por N2, que é 1,3. Se você quiser, pode deixar na forma de fração, tá? Se você achar mais fácil dividir isso, vai dar uma dízima aqui. Eu acho que eu fiz essa conta, deixa eu ver se eu fiz essa conta. Isso aqui vai dar aproximadamente 2,31 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo, tá bom? Então essa é a velocidade da luz na água. Bom, se ela tem essa velocidade, eu preciso do ΔS. Então vou fazer a formulinha do ΔS, ó. V2 igual a ΔS2 sobre ΔT. Não é isso? Como eu quero ΔS? ΔS sobre ΔT, não é isso? Aí, não, pera aí. O ΔS é o mesmo lá do 1. Quanto tempo ele gasta para percorrer a mesma distância que o 1 percorreu? Então vai ficar assim, ó. ΔT igual. Vou passar o ΔT para cá e o V2 para lá. Vai ficar ΔS1, que é os mesmos 300 mil quilômetros, dividido pelo V2. Então, a pergunta era quanto tempo ele leva para percorrer os mesmos 300 mil quilômetros com a velocidade da água, com a velocidade da luz na água. Então vai ficar assim, ó, ΔT igual ΔS1. Vou colocar aqui, ó, 300 mil, que é 3 vezes 10 a quinta, dividido por 2,31. Aí você pode usar a calculadora aí, tá? Não tem problema. 10 a quinta, porque a ideia do exercício aqui é treinar a formulinha, tá? Óbvio que no vestibular não pode, mas aqui é só um exercício para você treinar a formulinha. Então, 2 dividido por 2,31, isso vai dar aproximadamente 1,3 segundos. Ô, Guma, e o 10 a quinta? O 10 a quinta eu esqueci de falar aqui, ó. Cortou.
Tá bom? Beleza. Copia aí então a resolução, dá um print na lousa, vou sair da tela aqui para você. Dá o print na lousa para você copiar e já assista a aula que vem a seguir aí, que é a aula 15 que nós vamos fazer agora. Eu acho que é a aula 15, tá bom? Um abraço.